Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. A coisa mais importante para a gente é saber a maneira que Deus trabalha. Quando você descobrir, quando você souber, quando você permitir que Deus mostre a você como que Ele trabalha, as coisas vão ser um pouco mais fáceis para você ou para mim. O problema todo é que as pessoas não querem saber como Deus trabalha. Elas querem que Deus faça milagres. Elas querem que Deus as proteja. Elas querem tudo de Deus, menos saber como Deus trabalha. Nós estamos falando sobre Jeremias, e é um livro muito rico de aprendizado, quando você lê com calma, quando você estuda, ou quando alguém te orienta. E aí você vai entender como que Deus trabalha. E aí você vai ver que nem tudo é como a gente quer. Nem tudo é como a gente pensa. Nem tudo vai acontecer porque a gente orou, ou porque a gente foi na igreja, ou porque está escrito na Bíblia. Ao ler a Bíblia, você tem que entender que Deus usava os profetas de maneiras diferentes, mas sempre com um único propósito: trazer o povo para Ele. Ainda que fosse necessário castigar esse povo, permitir que esse povo fosse humilhado, perdesse as coisas. É a maneira que Deus encontra. Às vezes, as coisas acontecem negativamente, você pensa que é o diabo. Não é o diabo, é Deus. Deus está permitindo que aconteçam coisas negativas, imprevistos, para que você se volte para Ele. Não é o diabo que fez ou que está fazendo. É Deus. Às vezes a perda de uma coisa, às vezes até uma doença, Deus está querendo que você se volte para Ele. Essa é a maneira que Deus trabalha. Mas na sua cabeça, tudo que é de ruim é o diabo. Porque você foi ensinado assim. Você prefere culpar o diabo de um erro seu. Você prefere culpar o diabo de uma coisa que você está fazendo ou deixando de fazer. Então, vamos colocar a culpa no diabo. Ou vamos colocar a culpa no governo. Se tem seca, a culpa é do governo, do Bolsonaro. Se chove muito, a culpa é do Bolsonaro. Se aumenta a gasolina, a culpa é do Bolsonaro. Se tem inflação, a culpa é do Bolsonaro. Então vamos culpar alguém, que é mais fácil. Vamos seguir jogando lixo na rua, colchão, geladeira, fogão velho. Vamos seguir jogando papel na rua, mas a culpa é do Bolsonaro. Vamos seguir desperdiçando água. O Brasil desperdiça 40% de água. Agora, se cobrasse um valor acima do desperdício, aí vagabundo não ia desperdiçar tanta água. Mas aí quando não chove, a culpa é do Bolsonaro. Mas o povo desperdiça a água. Então, o dia que você aprender
que muitas vezes Deus, ele permite uma coisa ruim na sua vida, não é para te matar. É para dizer, se volte para mim. Senão a coisa vai piorar. Mas tem gente que é burra e não aprende nunca. No livro de Jeremias, todo o livro de Jeremias, Deus usou Jeremias para profetizar, para dizer aos sacerdotes, aos profetas, que eles estavam no caminho contra Deus. E a única maneira de Deus trazê-los de volta era permitindo que eles fossem escravos e humilhados pelos seus inimigos. No capítulo 15, Deus fala assim, olha só, no versículo 19, diz assim, portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face. E se te apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Torne-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Então Deus estava dizendo, Jeremias, você é a minha boca. São eles que têm que se arrepender. São eles que têm que mudar. E não você. Então Deus deixou bem claro para Jeremias, não se volte para eles. São eles que têm que se voltar para você. O problema todo é que os pastores hoje estão pregando um evangelho muito bonito. E aí, não acontece nada, a culpa é do diabo. E vamos fazer corrente. E sexta-feira forte, quinta-feira forte, e segunda forte. Tudo é forte, porque é o diabo. Então é fácil para o pastor te enganar. Quando, na realidade, o diabo ele tem uma pequena parcela de culpa. Não estou deixando o diabo de lado, nem defendendo, nem excluindo. Agora, as pessoas vivem a vida que querem viver. Só buscam a Deus quando a coisa piora. Só buscam a Deus quando a dor de barriga aumenta. E querem que o milagre aconteça urgentemente, porque é isso que os pastores pregam. Mas se você ler a Bíblia, bonitinho, Deus disse para Jeremias, você vai ser a minha boca. Não se volte para eles, Jeremias. Não tenha medo deles. São eles que têm que se voltar para mim. E Jeremias cumpriu aquilo que Deus lhe mandou. Infelizmente, hoje, os pastores, eles estão a serviço do povo e não a serviço de Deus. Então você pode ver a qualidade do evangelho. Eu quero que você veja, eu quero que você leia, eu quero que você assista a qualidade do evangelho hoje pregado. Você não percebe a facilidade com que as pessoas dizem ser cristãs? Basta ir na igreja, é cristão. Basta dar o dízimo, é cristão. Basta pegar o envelope, a pessoa é de Deus. Caráter, zero. Então, a pessoa chega e fala, pastor, olha, a minha rua encheu nessa chuva. É do diabo, faz corrente. Mas é a mesma pessoa que está jogando lixo na rua. Então ela vai culpar duas pessoas, o Bolsonaro
e o diabo. Mas foi ela que jogou o lixo na rua. Aí ela vai na igreja e o pastor manda ela fazer corrente. Aí o pastor manda ela fazer campanha que vai melhorar. Aí vem a outra chuva, acontece a mesma coisa. Aí ela volta a culpar alguém, e num caso, na realidade atual, a culpa é do Bolsonaro. Ou então do diabo. É que você não lê a Bíblia. Você não lê a Bíblia. Jeremias nunca disse para o povo que a culpa era do diabo. Nunca disse, lê na Bíblia. Lê a Bíblia. Jeremias sempre disse, vocês são os responsáveis. Vocês estão na idolatria, no adultério, na mentira. Jeremias sempre foi claro com o povo. Mas hoje o pastor não pode falar isso, né? Porque as pessoas se ofendem. Simplesmente as pessoas se ofendem. A pessoa está vivendo no erro, está vivendo no pecado. E se você vai falar para ajudá-la, ela fica ofendida e você se torna inimigo dela. Deus, Ele não te abençoa quando te dá as coisas. Muitas vezes Deus te abençoa quando tira as coisas de você. Para você poder despertar. Você está morno, você está frio. Você perdeu o interesse pelas coisas de Deus. Então Deus, Ele, para te ajudar, Ele permite que aconteçam coisas ruins na sua vida. Não é para te castigar, é para te despertar enquanto tem tempo, bonitinho. Mas você não aprende. Porque é fácil culpar o diabo. É fácil culpar o governo. É fácil culpar A ou B. Por que você não assume a sua responsabilidade? Por que você diz, Deus, muito obrigado por essa perda. Muito obrigado, Senhor, por esse problema. Não, você não agradece a Deus pelo problema. Porque não é normal, não é comum agradecer a Deus pelos problemas. Mas Davi agradeceu. Eu não sei se você sabe disso. Davi agradeceu. Mas na igreja moderna, o problema é o diabo. Tudo é o diabo. Você pode chegar com a unha encravada, é o diabo. A sua menstruação não chegou, é o diabo. Furou o pneu do carro, é o diabo. Choveu muito, é o diabo. Não choveu nada, é o diabo. Tudo é o diabo na igreja moderna. E aí, eles fazem como advogados. O que o advogado faz? O advogado, ele fala da dificuldade para te vender facilidade. A maioria dos advogados, eles te colocam medo para te vender facilidade, dizendo, não, eu resolvi isso. E você cai na lábia deles. Pastor não é diferente de muitos advogados. O pastor, não, porque isso, porque aquilo outro, porque tem um sapo preto na sua casa, porque o sapato estava virado, porque a camisa está do lado avesso, e porque é sexta-feira 13, para poder encher você de envelopes. Você acredita, você não conhece a Bíblia. Então os pastores, eles falam das dificuldades, para te vender facilidade, para te vender um Deus moderno, para te vender um Deus barato. É isso que tem acontecido. Kátia, vê o tempo aí, por favor. É isso que acontece na igreja moderna. Deus disse para Jeremias, Jeremias, não se volte para eles. São eles que têm que se voltar para você. Você será a minha boca. E Jeremias foi. Esse é o seu problema, meu amigo e minha amiga. Vou repetir. O fato de acontecer alguma coisa ruim na sua vida não é o diabo. É Deus. Para tentar mostrar para você o quanto você está longe dele, o quanto você está afastado dele, o quanto você está frio com ele. Ele está falando isso para você, mas você é burro, você não aprende, porque você colocou na sua cabeça que tudo de ruim é o diabo. Mas eu mostro para você na Bíblia. Será que você tem a Bíblia? Será que você sabe
Leia a Bíblia. Veja todo o livro de Jeremias. Deus permitindo que o povo fosse subjugado, humilhado, escravizado. Mas Deus queria o povo de volta. Deus queria um povo temente a Ele. Deus queria um povo que buscasse a Ele. Mas o povo era burro, como muita gente hoje. Burra, para mim não dizer coisa pior. Entenda o que eu estou falando para você. E eu estou falando para você biblicamente. Não é nada da minha cabeça, não. Biblicamente. Estou mostrando para você na Bíblia. Todas as vezes que Deus quis trazer o povo dele de volta, Deus permitiu que o povo fosse escravizado e humilhado. Todas as vezes. Deus não deu bênçãos. Deus não abençoou o povo. Ao contrário, Deus tirou do povo. Mas na igreja moderna, tudo que é bênção vem de Deus. Mas o diabo também pode te dar. E tudo que é de ruim vem do diabo. E não é verdade. Você não lê, você não estuda, porque o seu pastor te encabrestou. Você tem que ir na igreja todos os dias. De manhã, de tarde, de noite. Você briga com seu marido, com a sua esposa, por causa da igreja. E tudo que acontece é o Bolsonaro ou o diabo. O que o Bolsonaro tem que ver com as chuvas? É ele que controla a chuva? É ele que joga lixo no meio da rua? Aqui nos Estados Unidos, se você jogar um papel no chão, na rua, no mínimo $1.000. São R$6.000. Só assim, só de leve, pode ser mais. Se você jogar um papel na rua, uma guiba de cigarro na rua, veja. É assim que acontecem as coisas. Então as ruas aqui são limpas. São limpas, chove pra caramba, mas não tem enchente. Muito difícil. Mas no Brasil, qual é o costume do brasileiro? É a sujeira. Tem uma lata de lixo aqui, ele joga o lixo lá de fora. Aí vem as chuvas, é claro que vai entupir. É claro que vai entupir. Joga um montão de papel dentro do vaso sanitário, vai entupir. Joga jornal, plástico dentro do vaso sanitário da sua casa, vai entupir. A culpa é do Bolsonaro? A culpa é do diabo? Não, a culpa é sua, que é burro. No Brasil não tem cultura de higiene, cultura de limpeza, cultura de educação. Não tem. Então, choveu, vai entupir. Vai entupir. O problema todo, meu amigo e minha amiga, é que você se deixa envolver por mentiras. O que o Bolsonaro tem a ver com as pessoas que morreram de Covid? Aqui nos Estados Unidos, morreram mais de 1 milhão de pessoas. Ninguém culpa o presidente. Ninguém culpa. Você já viu alguém aí no Brasil culpar o presidente aqui dos Estados Unidos? Morreram mais de 1 milhão de pessoas. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Quantas pessoas morrem no mundo inteiro? Ninguém está torcendo pela morte de ninguém, mas morreram milhões de pessoas no mundo inteiro. Nos Estados Unidos foi o país que mais morreu gente. Mas a culpa é do Bolsonaro. Meu amigo e minha amiga, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não seja idiota, acreditando que tudo que é de ruim na sua vida é o diabo e tudo que é de bom é Deus. Você não sabe ler a Bíblia. Você não conhece a Bíblia. Porque o diabo pode te abençoar e Deus pode tirar as coisas de você. Assim de fácil. E eu posso mostrar para você na Bíblia. Mas na igreja moderna que você frequenta, é só alegria. É só alegria.
Você chega lá, conta um problema. Você conta um problema. É igual casal, né? Ah, pastor, vim aqui porque meu marido quer ir embora, meu marido tem amante, a minha mulher tem amante. Aí você só escuta um lado. Só escuta um lado. Aí, se é uma mulher contando, você vai culpar o marido dela. Aí vai dizer, tá amarrado. Se é o diabo, vamos orar, vamos fazer campanha. Se é o marido que está contando a história, você está dizendo, tá amarrado, vamos fazer campanha. Vai culpar a mulher dele. Agora bota os dois juntos. Bota os dois juntos. Aí você vai ver. Você vai ver. Por que eles estão se separando? Veja. É só botar os dois juntos. Aí você descobre, eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz isso. Quer conversar? Vamos conversar os dois juntos. Porque aí eu quero ver. Porque aí eu vou chamar você de burra e ele de burro, na cara de vocês, para vocês aprenderem. Mas não. Então é fácil culpar o outro. Aí vai na igreja, o pastor malandro, ele não, tem que fazer campanha. Tem que fazer corrente. Meu amigo e minha amiga, Deus tira. Deus tira muito mais do que dá. Escute o que eu estou dizendo para você. E o diabo dá muito mais do que tira. Escuta o que eu estou dizendo para você. Vou repetir bonitinho. Deus tira da gente muito mais do que ele dá. E o diabo dá a gente muito mais do que ele tira da gente. É que você, de repente, não entende o que eu estou falando. Mas eu posso provar para você na Bíblia. Deus, ele tem um jeito de trabalhar. E não é o nosso jeito. Não é o nosso jeito. Deus permite que você sofra, que você venha gemer, que você venha chorar, para você aprender. Deus está dizendo, olha, eu quero você de volta. Mas você quer continuar distante de mim? Você quer continuar frio? Você tem tempo para tudo na vida, menos para mim. Então você vai gemer, você vai sofrer. Você vai ficar sem dormir, vai ficar tomando remédio. Porque eu quero você de volta, mas você não quer. Você quer viver a sua vida. Então, Deus tira. Mas você não aprende. Porque é mais fácil ser burro do que inteligente. É mais fácil ser burro do que ser inteligente. Vamos culpar o diabo. Vamos culpar o diabo. Ah, está fazendo um frio tremendo. A culpa é do diabo. Ah, está muito calor. A culpa é do diabo ou do Bolsonaro, se no caso é o Brasil. Esse é o seu problema. Leia a Bíblia. Deus disse para Jeremias, você vai ser a minha boca e você não vai ceder a essas pessoas. Eles que têm que mudar. E não você, Jeremias. E Jeremias foi firme. Jeremias foi sólido naquilo que Deus mandou de fazer. Divulgue esse vídeo. Divulgue o máximo que você puder. Entre no YouTube, aonde diz mentiras que parecem verdade, Sérgio Von Held. Divulgue os vídeos. Se inscreva lá no canal do YouTube para a gente poder ajudar mais pessoas. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Se você quiser o número do Pix ou o número da conta, obrigado, Kátia. Só você entrar em contato comigo. Ajude caso Deus toque no seu coração. Para terminar, aprenda isso. Deus, para trazer você de volta, Ele não te dá coisas, Ele tira. Escute o que eu estou dizendo para você. Ele não te dá, Ele tira. Para terminar bonitinho, quando o filho pródigo saiu de casa, o pai não foi atrás dele. Tá bom para você ou quer mais? Tá bom para você? Então essas campanhas que as igrejas fazem, o filho pródigo, o filho pródigo, o filho pródigo, o pai não foi atrás dele. Ou foi? Ou mandou alguém ir?
Ele voltou sozinho porque ele perdeu. É assim que Deus trabalha. Mas na igreja que você vai, Deus te dá tudo. E você continua nos seus pecados, na sua vidinha morna ou fria espiritualmente. Então Deus, Ele não quer que você vá para o inferno, então Ele começa a tirar coisas de você. Ele começa a fazer você chorar, sofrer, gemer. É o caminho que Deus escolheu. Não que Ele goste desse caminho, mas você está colaborando. Dia que você fala assim, não, peraí, não. Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Eu tenho que ter tempo com Ele. Eu tenho que ter tempo com Deus. Porque Ele é o primeiro para mim. É o primeiro mandamento, assim de fácil. Tá bom? Então, fica aí o vídeo. Se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Divulgue o vídeo o máximo que você puder. Um abraço.